Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Na aula de hoje, vamos aprender sobre o balanceamento das cores e dos cinzas em nossos desenhos. Você já se deparou com aquele desenho que acha lindo, maravilhoso, mas parece que os elementos dele não se destacam? Que olhando de longe parece uma grande mancha de cores ou de cinzas, sem grandes destaques? E que temos que olhar de perto e com calma para apreciar sua beleza? Nesse desenho, faltou um estudo melhor dos valores tonais para balancear os contrastes. Vamos entender isso observando um exemplo? Repare nas duas imagens. A figura A é um desenho feito a lápis e finalizado digitalmente. Essa é a arte original. Repare que ela apresenta tons contrastantes, desde brancos e cinzas clarinhos até cinzas escuros e pretos. Ainda na figura A, perceba que os tons escuros ajudam a ressaltar os tons claros e vice-versa. É o desenho de uma simples cabana, mas a composição e o balanço de cores, nesse caso dos cinzas, ajudam a entender o desenho mesmo de longe. Também ajudam a entender cada um dos seus elementos mais relevantes, a visualizar o posicionamento de cada coisa, como a posição da escada, janela, varanda e mesmo a porta, que aparece quase inteira escondida bem no cantinho. Aqui, ó. Repare que o artista colocou um arbusto que não é muito detalhado no fundo da casa. Esse arbusto foi feito por meio de traços rápidos e sua tonalidade mais escura faz com que a cabana seja mais destacada. Agora, se nós observarmos a figura B, o desenho é o mesmo, mas ele foi modificado para ficar com um contraste menor. Os traços são bem definidos, mas repare que os elementos não se destacam muito e que temos que prestar muita atenção para entender quais são os elementos e onde eles estão. Isso acontece mesmo com os elementos bem definidos na arte original, como a janela, por exemplo. As vigas do telhado, que destacam o desenho por uma construção diferente, quase não aparecem em destaque, e a porta é praticamente impossível de ser encontrada. Você percebe como a falta de contraste e balanço entre as tonalidades influenciam no desenho? Vamos voltar um pouquinho na figura A, na arte original. Aqui ainda é interessante reparar em como o artista abordou as texturas do arbusto, como já comentei, as palhas que fazem parte do telhado da casa, as tábuas de madeira que representam as paredes. Repare que as tábuas são bem delimitadas, mas não apresentam nenhuma textura específica. Repare também na textura do capim em volta da casa e os troncos tortuosos que sustentam o telhado da varanda. Os traços são simplificados, mas juntos trazem ao observador o entendimento do desenho. E um desenho é feito de vários elementos, tanto do traço, das formas, proporções, texturas, iluminação, composição, contraste, enfim, várias coisas que se somam. E como melhorar nossas composições? Aqui está uma dica importante: thumbnails. Elas podem ajudar muito a treinar balanço de cores ou de tons cinzas nos desenhos. As thumbnails podem ser traduzidas literalmente como unhas do polegar, mas não estamos tratando da sua tradução literal aqui, e sim da sua tradução de sentido. Nesse caso, thumbnails quer dizer miniatura. Por exemplo, as thumbnails do YouTube, aquelas imagens que vimos antes de começar o vídeo, que aparecem para nós logo que abrimos o YouTube. No desenho, é comum treinar composição, cores e balanços por meio das thumbnails. Vou explicar melhor com alguns exemplos. Quando falamos em thumbnails, para desenhos, falamos em fazer desenhos bem pequenininhos mesmo, algo como 2 ou 3 centímetros. Eles podem ser quadrados ou retangulares. O importante é que sejam pequenos. Dessa forma, nós organizamos nesse espacinho os elementos que queremos colocar de diferentes maneiras. Repare na figura A, por exemplo,
O artista estava satisfeito com a composição da imagem, então manteve a mesma organização dos elementos. No entanto, ele estava demonstrando as tonalidades de cinza segundo diferentes posições da fonte de luz. Repare que os desenhos são simplificados, são apenas manchas, então não se preocupe em fazer muitos detalhes nessa etapa. O mais importante é entender a organização dos tons e dos elementos que têm maior ou menor destaque. Na imagem B, ele faz a mesma abordagem. Repare que as sombras vão mudando e os valores tonais também, ditando o contraste e o balanço de cores. Vamos ver um outro exemplo desse mesmo artista, agora voltando-se também à composição. A figura A mostra alguns desenhos rápidos, voltados à composição. Repare que, além dos tons e das suas organizações, os personagens também mudam de lugar e de posição. Quando o desenho é bastante complexo ou apresenta muitos elementos, ele pode ser um pouquinho maior, mas lembre-se que o objetivo é que ele seja um desenho rápido, então não se atenha muito aos pequenos detalhes. Aqui, o artista trouxe muitos outros detalhes, inclusive das tonalidades e balanço entre eles. Repare na figura A que temos uma imagem com tons mais claros e a iluminação quase frontal, deixando em evidência os rostos das pessoas. Em outra figura, ainda na imagem A, o cinza mais escuro toma conta do plano de fundo e os personagens são apresentados com cinzas mais claros. A figura B mostra a composição que o artista escolheu depois de fazer vários testes. Ele fez bem mais do que aqueles 3 que eu mostrei na figura A. Repare que aqui a sombra e a iluminação já estão direcionadas e o balanço entre os tons está presente. No entanto, ainda não está completo. Ainda há algumas áreas com tons muito parecidos que tiram o destaque do detalhe, e isso foi arrumado na imagem final. Perceba que nessa imagem, os tons cinza escuros e pretos estão bem mais presentes, enfatizando os personagens e suas ações. Eles contrastam com os tons de cinza mais claros da parede e com a garotinha representada com roupas claras, em contraposição ao terno escuro do homem. Aqui preciso trazer um ponto importante. Quem decide as cores e o balanço entre elas é o artista. Pessoalmente, eu colocaria a mulher ao fundo com uma roupa um pouco mais escura, para contrastar mais com a roupa da garota, por exemplo. Então faça vários testes quando você estiver criando. Use de thumbnails, de esboços rápidos, faça paleta de cores ou de tons de cinza. Use seus materiais de diferentes formas. Esse tipo de estudo vai ajudar você a ter composições mais bem elaboradas e mais claras aos olhos do observador. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!